TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto, e você vai ver a seguir. Despejo da garagem da Turp é iniciado em Petrópolis. Defensoria garante medidas protetivas para ex-integrantes das Meninas Cantoras de Petrópolis. Polícia Militar apreende 14 máquinas caça-níqueis no centro de Petrópolis. Homem é preso em flagrante por homicídio em Paraíba do Sul. Operação no Galeão autua restaurantes e interdita veículos irregulares. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E após mais um recurso negado, o despejo da garagem da Turp Transporte começou na manhã de quinta-feira, dia 27 de agosto. Todo o processo aconteceu por conta da dívida com o proprietário do imóvel, que fica localizado às margens da BR-040. É importante lembrar que a Prefeitura de Petrópolis está como responsável pela empresa por conta da intervenção. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou mais um recurso da Prefeitura de Petrópolis, que teve como objetivo suspender o despejo da garagem da Turp Transporte. Diante disso, o processo de retirada da estrutura foi iniciado na manhã desta quinta-feira, dia 27 de agosto. A causa do despejo são dívidas com o proprietário do terreno. De acordo com a Prefeitura, a atual interventora da Turp, a dívida apenas de aluguéis se acumulava havia mais de um ano e ultrapassou R$600 mil. Esse passivo se soma a outras dívidas, além de questões trabalhistas e operacionais que comprometem a regularidade do serviço. A administração municipal esclareceu que todas as medidas jurídicas foram adotadas para que a base operacional localizada em Itaipava fosse mantida. Segundo a Prefeitura, o município só tomou conhecimento da ação quando houve a ordem de despejo. O executivo ressaltou que a desocupação é uma operação complexa e não se resume à retirada de ônibus. O procedimento envolve o reboque de um grande número de veículos pesados, além da desmontagem, transporte e instalação de maquinário do setor de mecânica, equipamentos de apoio e demais estruturas essenciais ao funcionamento da empresa. Outro ponto destacado pela Prefeitura é que, neste primeiro momento, os coletivos estão sendo distribuídos entre as garagens da Castelânia e do distrito da Posse. O município também avalia, no período noturno, a utilização dos terminais do Centro, Correias e Itaipava como base de apoio. A intervenção ressalta que, em razão da complexidade da transição emergencial, algumas linhas podem registrar impactos ao longo de quinta-feira. Equipes da CPTrans estiveram nas ruas para acompanhar a operação, organizar a logística e adotar medidas para minimizar os transtornos aos passageiros. De forma preventiva, enquanto o recurso ainda era analisado pela Justiça, a intervenção já havia iniciado o mapeamento de terrenos em áreas próximas à atuação da empresa, buscando alternativas capazes de viabilizar a reorganização logística da operação. Em nota, o Departamento Jurídico da Turp Transporte esclareceu que a empresa segue normalmente com as atividades de prestação de serviço público à população petropolitana. A empresa destaca que a mudança de garagem vai representar uma economia de custos e que uma readequação que certamente vai proporcionar resultados financeiros positivos em escala. E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão favorável para as ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. A terceira vara de garantias de Petrópolis deferiu integralmente os pedidos de medidas protetivas de urgência apresentados pela instituição contra o ex-regente e fundador do coral,
Marco Aurélio Xavier. A terceira vara de garantias de Petrópolis atendeu os pedidos de medidas protetivas de urgência solicitados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em relação às ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. Os pedidos foram apresentados pela instituição contra o ex-regente e fundador do coral, Marco Aurélio Xavier, acusado por ex-integrantes de abusos sexuais, psicológicos e morais cometidos entre 1976 e 2016. Entre as determinações estão a proibição de manifestações públicas do acusado sobre o caso, as vítimas ou testemunhas, inclusive em veículos de imprensa e redes sociais. Em caso de descumprimento, poderá haver remoção do conteúdo, multa de R$50 mil, bloqueio do valor através do sistema de busca de ativos do Poder Judiciário e avaliação de prisão preventiva. Também foi determinada a proibição de contato, inclusive virtual, com vítimas, familiares e testemunhas, além da obrigação de manter distância mínima de 500 metros. O descumprimento pode resultar em multa de R$5 mil e prisão cautelar. A decisão determinou ainda a retirada imediata de todas as fotos das vítimas da página do Facebook Meninas Cantoras de Petrópolis e o congelamento e preservação pela plataforma Meta dos dados e metadados da página para garantir a preservação das provas digitais. O caso veio a público após a revista Piauí publicar em junho e agosto de 2026 reportagens investigativas com denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-regente. Após a publicação, a Defensoria Pública realizou reuniões presenciais com as mulheres para colher depoimentos e avaliar medidas necessárias para a proteção e apuração dos fatos. Além da ação judicial, a Defensoria adotou outras medidas para contribuir com a apuração. A instituição comunicou os fatos ao Ministério Público e oficiou a Delegacia de Petrópolis para obter acesso às investigações, bem como a Prefeitura de Petrópolis para solicitar informações sobre as medidas adotadas em relação às políticas públicas e à rede de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso. Além disso, as escolas que sediaram o coral foram oficiadas para prestar informações e contribuir com a apuração dos fatos. A Defensoria também procurou a Ordem dos Músicos para verificar a existência de eventual processo administrativo relacionado à conduta ética e disciplinar do ex-regente. O Correio Petropolitano questionou o maestro sobre a decisão e aguarda o retorno. E agora a gente fala sobre ocorrências policiais, onde 14 máquinas do tipo caça-níquel foram apreendidas em um estabelecimento comercial localizado na Praça Marechal Carmona, no centro de Petrópolis. A apreensão foi realizada por policiais militares do 26º Batalhão, nesta quinta-feira. A apreensão aconteceu durante uma operação de fiscalização, ocasionada após o recebimento de denúncias sobre a existência das máquinas no local. Durante a ação, os policiais localizaram 3 equipamentos nos fundos do estabelecimento e outras 11 máquinas em um cômodo reservado. O responsável pelos equipamentos compareceu ao local e confirmou ser o responsável pelas máquinas. Acionada pela 105ª Delegacia de Polícia, a perícia criminal esteve no estabelecimento e realizou a retirada das placas-mãe e dos roteiros dos equipamentos, que foram arrecadados e encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. Também foram encontrados R$5 em espécie no interior de uma das máquinas. O responsável foi conduzido à Delegacia de Polícia de Petrópolis, onde foi autuado pela prática de jogo de azar, sendo ouvido e liberado. As carcaças das 14 máquinas permaneceram no interior do estabelecimento, conforme determinação da autoridade policial. Policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados na tarde de quarta-feira para verificar uma ocorrência de desentendimento familiar no distrito de Inconfidência, em Paraíba do Sul. No local, a equipe encontrou uma vítima, um homem de 33 anos, já sem sinais vitais. Quem tem mais informações é Hugo Petersen. De acordo com a Polícia Militar, familiares informaram aos policiais que o autor estaria em uma residência nos fundos do imóvel. O suspeito, um homem de 25 anos, confessou durante a abordagem que havia entrado em luta corporal com o irmão e desferido golpes de faca contra eles.
Durante a condução do acusado, populares se aglomeraram e tentaram agredi-lo, sendo necessário o apoio de outra equipe policial para conter o tumulto. Uma faca encontrada próxima à vítima também foi recolhida e preservada para os trabalhos policiais. O acusado foi encaminhado à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como homicídio, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre uma operação de fiscalização que aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, que encontrou irregularidades em restaurantes, veículos de transporte de passageiros e também em companhias aéreas. A ação foi realizada na quarta-feira, de olho no aumento do movimento de passageiros durante o período que antecede o Rock in Rio. No Galeão, 4 restaurantes foram autuados durante a fiscalização. Os agentes encontraram cerca de 7,5 kg de alimentos impróprios para consumo, entre produtos vencidos e outros sem informações sobre a data de manipulação e o prazo de validade depois de abertos. Os alimentos foram descartados na presença dos fiscais. Também foram encontrados problemas na estrutura dos estabelecimentos, como ralos sem proteção e pisos quebrados em áreas de preparo de alimentos. Em alguns locais, os fiscais ainda constataram a falta do livro de reclamações devidamente autenticado. A Força-Tarefa também vistoriou veículos usados no transporte de passageiros por aplicativo. Foram identificados problemas de conservação, como pneus com o limite de desgaste atingido e até casos com lona ou arame visíveis. Também foram encontradas falhas em equipamentos e na documentação dos veículos. Ao todo, 4 veículos foram interditados para o serviço de transporte por aplicativo, até que as irregularidades sejam corrigidas e comprovadas junto ao PROCON. Em um dos casos, o veículo estava com o licenciamento, a inspeção e o reteste do cilindro de gás vencidos. A fiscalização ainda identificou um caso de transporte irregular. O motorista disse que trabalhava por aplicativo, mas no momento da abordagem não estava utilizando a plataforma e cobrou diretamente do passageiro. As companhias aéreas que transportam animais também foram fiscalizadas. Uma delas não tinha a anotação do responsável técnico médico veterinário, enquanto outra estava sem o livro de reclamações devidamente autenticado. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis recebe evento de fisiculturismo e atrai atletas de todo o Brasil em setembro. Corpo de Bombeiros ativa quartel em Paraíba do Sul. Desenrola Fiéis tem prazo para renegociação de dívidas até setembro. A área urbanizada no Brasil cresce 12,3% entre 2019 e 2022. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
Estamos de volta. E a Cidade Imperial vai receber em setembro mais uma edição do Moscow Contest. O evento será realizado no Petropolitano Futebol Clube e deve reunir atletas de diferentes estados. A competição tem como embaixadora oficial a multicampeã petropolitana Miriam Quintela, que esteve aqui na TV Correio da Manhã e explicou todos os detalhes do evento. Vamos conferir. O palco será montado para receber atletas que dedicam a rotina, disciplina e horas de treinamento em busca do melhor desempenho. O Moscow Contest já está em sua 5ª edição e faz parte do calendário nacional de competições de fisiculturismo, que promete movimentar a cidade de Petrópolis durante o evento. E não são apenas os atletas que entram em cena. A competição coloca Petrópolis no circuito de grandes eventos de fisiculturismo, atraindo competidores, familiares e um público de diferentes regiões. Entre os destaques está Miriam Quintela, atleta petropolitana e multicampeã da modalidade, que foi escolhida como embaixadora oficial do evento. A presença dela reforça a ligação da competição com a cidade e a história do fisiculturismo na região. É um show assim, muito interessante para quem gosta de apreciar corpo, superação, porque fisiculturismo é muito mais do que um corpo, né? Trabalha primeiro a mente, a mentalidade para poder transformar aquele corpo real, né? Então, se a mente ela não está conectada, o corpo ele não esculpe. Então, o trabalho mental é maior do que o trabalho físico. A atleta destaca ainda que o fisiculturismo pode ser praticado por qualquer pessoa disposta a se dedicar com compromisso e determinação. Depois do fim de um casamento, ela conta que encontrou no esporte uma forma de se reconstruir. Com isso, ela mostra que ser mulher é enfrentar desafios, superar limites e transformar obstáculos em força para recomeçar. O fisiculturismo, para mim, sempre foi uma irrealidade, né? Porque quem não conhece acha que aquilo ali é impossível, e não é. Então, é algo que começou assim depois de algum tempo. Eu tenho filhos, né? Então, assim, para você construir um corpo que hoje eu apresento no palco, é muita dedicação. O evento será dividido em diversas categorias, com disputas masculinas e femininas. Os atletas serão separados de acordo com o tipo de físico e o nível de experiência. Também haverá categorias para diferentes faixas etárias, como Teen, Júnior e Masters. A minha categoria é biquíni, né? Então a pessoa que quer começar no esporte, é bom que ela passe por um personal, ou então um coach, um avaliador, né? Um profissional que venha direcionar e também que venha identificar qual é a categoria dela em si. O Moscow Contest acontece em setembro, no Petropolitano Futebol Clube. As competições serão realizadas no sábado, dia 5, a partir das 9 horas da manhã, com as fases de julgamento e as finais. A expectativa é de receber atletas de todo o Brasil e um grande público. Os ingressos podem ser comprados no dia da pesagem ou na bilheteria do local. Quem doar 1 quilo de alimento não perecível tem direito a meia solidária. Crianças de até 10 anos não pagam. As inscrições dos competidores e o cronograma completo estão disponíveis no site da Moscow Contest International. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ativou na terça-feira o destacamento de bombeiro militar em Paraíba do Sul. A unidade terá equipes de prontidão para atender ocorrências de emergência e passa agora a contar com uma base operacional permanente da corporação no município. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. O novo quartel de Paraíba do Sul dispõe de uma viatura multimissão, preparada para atendimentos de combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar. A unidade também conta com estrutura para equipes que vão atuar em regime de prontidão. Com a ativação do destacamento, Paraíba do Sul passa a ser o município de número 72 do estado do Rio de Janeiro a contar com uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. Ao todo, o CBMERG possui 140 unidades distribuídas pelos 92 municípios do estado. Atualmente, 78% das cidades do Rio de Janeiro contam com a presença operacional do Corpo de Bombeiros. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. Agora falando de educação, estudantes que possuem dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES,
podem aderir à renegociação oferecida pelo Desenrola Fiéis 2026 até o dia 16 de setembro. O programa oferece descontos e condições facilitadas para o pagamento dos débitos. A adesão deve ser feita diretamente com a instituição financeira responsável pelo contrato, o Banco do Brasil ou a Caixa, por meio dos canais digitais dos bancos. As condições para a renegociação variam de acordo com a situação de cada contrato. O Desenrola Fiéis 2026 é voltado para estudantes que possuem contratos do Fiéis firmados até o ano de 2017 e que estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. A fase de amortização é o período em que o estudante começa a pagar o valor principal do financiamento e os juros acumulados depois da conclusão da graduação. A renegociação contempla tanto os contratos que estão em dia quanto os que estão em atraso. Também podem participar do programa os estudantes que tiveram o nome incluído em cadastros de inadimplentes por causa de atrasos no pagamento do FIES. Depois da formalização da renegociação e do pagamento da parcela de entrada, o nome do estudante e dos fiadores é retirado desses cadastros quando essa situação se aplicar ao contrato. A renegociação deve ser feita diretamente com o banco responsável pelo financiamento. No caso do Banco do Brasil e da Caixa, o procedimento pode ser realizado por meio dos canais digitais disponibilizados pelas instituições. Por isso, o estudante deve verificar as condições do próprio contrato antes de formalizar a adesão. O FIES é um programa que oferece financiamento para estudantes que querem cursar o ensino superior em instituições privadas. Durante a graduação, o estudante tem acesso ao financiamento e, após a formatura, precisa devolver o valor que foi financiado pelo governo. O pagamento é feito com juros baixos e condições facilitadas, considerando o limite da renda do ex-estudante. É importante destacar que não podem participar da renegociação os estudantes que contrataram o FIES a partir de 1º de janeiro de 2018. Também ficam de fora os contratos que ainda estão nas fases de utilização do financiamento ou de carência. Para quem se enquadra nas regras do Desenrola Fiéis 2026, o prazo para formalizar a renegociação termina no dia 16 de setembro. A adesão deve ser feita junto ao banco responsável pelo contrato, pelos canais digitais do Banco do Brasil ou da Caixa. E a área urbanizada do Brasil cresceu mais de 12% entre 2019 e 2022. Em 3 anos, foram quase 6 mil quilômetros quadrados de novas áreas ocupadas. O levantamento do IBGE também mostra que a urbanização está concentrada principalmente no litoral e nas regiões mais populosas do país. O levantamento do IBGE foi feito a partir da análise de imagens de satélite. Os técnicos identificaram as áreas ocupadas por construções, vias e outros elementos que caracterizam o espaço urbano. A 4ª edição da pesquisa tem como referência o ano de 2022 e permite comparar a evolução da ocupação do território com o levantamento anterior, de 2019. Essa é a 4ª edição da série de mapeamentos e desde o seu início, desde a sua concepção, nós buscamos retratar o país através da observação das manchas urbanas através de imagens de satélite. Então, os intérpretes do IBGE visualizam em tela a imagem de satélite e fazem a aquisição de feições urbanizadas, buscando representar o espaço vivido, o modo de vida urbano. Em 2022, o país tinha cerca de 51 mil quilômetros quadrados de feições urbanizadas, o equivalente a apenas 0,6% do território nacional, quando considerados também os loteamentos vazios, que são áreas já preparadas para receber construções. O total chega a quase 54 mil quilômetros quadrados. Entre 2019 e 2022, a expansão foi de 12,27%, com um acréscimo de quase 6 mil quilômetros quadrados. O mapeamento das áreas urbanizadas do Brasil de 2022 destaca uma forte concentração da urbanização no litoral brasileiro, de modo que os municípios costeiros, que ocupam apenas 5% da área territorial do país, concentram cerca de 19% de todas as áreas urbanizadas. A concentração também aparece quando o IBGE compara as regiões do país. Os municípios costeiros ocupam um pouco mais de 5% do território brasileiro, mas concentram quase 20% das áreas urbanizadas. Já a Amazônia Legal ocupa quase 60% do território nacional e reúne pouco mais de 14% das feições urbanizadas. A distribuição das áreas urbanizadas
ao longo da faixa de fronteira também é bastante rarefeita, que pode ser observado no mapa de distribuição dessas feições. O Sudeste concentra a maior extensão de áreas urbanizadas densas do Brasil. São regiões onde as construções estão mais próximas umas das outras e há menos espaços vazios ou áreas de vegetação. Já o Nordeste chamou atenção pelo ritmo de expansão. Entre 2019 e 2022, foi a região que mais ampliou a área urbanizada, principalmente em áreas consideradas pouco densas. As feições densas no Sudeste ocupam cerca de 38% em relação a todo o país, ao passo que o Nordeste teve a maior expansão de feições urbanizadas, que foram majoritariamente pouco densas. A expansão horizontal também aparece entre os municípios que mais aumentaram suas áreas urbanizadas. Brasília teve maior crescimento entre 2019 e 2022, com mais de 72 km² de expansão. São Luís do Maranhão ficou em segundo lugar, com cerca de 36 km². O resultado mostra como o crescimento das cidades também acontece pela ocupação de novas áreas e não apenas pelo adensamento das regiões já construídas. Outro destaque que nós podemos fazer no mapeamento é o ranking com os 20 municípios com maiores extensões absolutas de áreas urbanizadas do Brasil. Desses 20 municípios, todos pertencem a grandes concentrações urbanas que têm mais de 750 mil habitantes. Dentre eles, há 15 capitais. São Paulo aparece entre os municípios com maior extensão, seguido por Brasília e Rio de Janeiro. Para o IBGE, os dados ajudam a entender como as cidades crescem e podem servir de base para políticas públicas relacionadas à mobilidade, habitação, meio ambiente e planejamento urbano. O levantamento mostra, portanto, que a urbanização brasileira não acontece da mesma forma em todo o território. Enquanto algumas áreas apresentam um crescimento mais acelerado, outras já têm uma ocupação mais consolidada. E você vai ver a seguir. Previsão de gastos com o INSS em 2027 é reduzida em 5 bilhões de reais. A arrecadação federal cresce 8,97% em julho e chega a 289,3 bilhões de reais. Empresas atingidas por tarifaço e guerras terão 13,5 bilhões de reais em crédito. O mercado reduz projeção para crescimento da economia em 2026. Prévia da inflação fica em menos 0,40%. Menor resultado desde agosto de 2022. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a previsão de gastos para a Previdência Social para 2027 foi reduzida em cerca de 5 bilhões de reais. A estimativa, que era de aproximadamente 1 trilhão e 224 bilhões de reais, passou para 1 trilhão e 218 bilhões de reais. Mesmo com a revisão para baixo, o valor representa uma alta de 7,92% em relação à estimativa de gastos para 2026, que é de 1 trilhão e 129 bilhões de reais. Os novos números serão usados na elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2027, que deve ser enviado ao Congresso Nacional até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto. A nova estimativa foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
A revisão das despesas ocorre em meio às ações do governo para reduzir a fila de pedidos de benefícios que aguardam análise do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila caiu de 1.800.000 requerimentos em junho para cerca de 1.550.000 no fim de julho. No acumulado do ano, a redução chega a 74%. Essa diminuição, no entanto, tem impacto direto sobre os gastos públicos, já que a análise e a concessão de mais benefícios aumentam as despesas da Previdência. A maior parte dos recursos previstos para 2027 será destinada ao pagamento de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. A estimativa para essa despesa é de 1.161 bilhões de reais, uma alta de 8,76% em relação aos 1.067 bilhões de reais projetados para 2026. A previsão anterior para o pagamento de benefícios em 2027 era de 1.166 bilhões de reais. Com a revisão, a estimativa foi reduzida em aproximadamente 5 bilhões e 250 milhões de reais. Outras despesas previdenciárias também foram projetadas para o próximo ano. A compensação previdenciária deve somar 8 bilhões e 113 milhões de reais, uma alta de 2,9%. Já as despesas com sentenças judiciais devem chegar a 49 bilhões e 391 milhões de reais, uma queda estimada de 8,08%. O Conselho Nacional de Previdência Social também reduziu a previsão de despesas obrigatórias da Previdência para 2026. O valor passou de aproximadamente 1 trilhão e 136 bilhões para 1 trilhão e 129 bilhões de reais, uma redução de 6 bilhões e 474 milhões de reais. Segundo o Conselho, a redução está relacionada, entre outros fatores, a parâmetros mais conservadores utilizados nas projeções. Os resultados financeiros mais recentes também têm indicado despesas abaixo das estimativas anteriores. Ainda existe a possibilidade de uma nova redução da previsão de gastos para 2026 até o fim do ano. Com a revisão para 2027, o governo passa a ter um espaço orçamentário de aproximadamente 5 bilhões de reais, que poderá ser considerado na elaboração do projeto de lei orçamentária do próximo ano. Os números revisados serão encaminhados ao Ministério do Planejamento e Orçamento e vão servir de base para a elaboração da proposta orçamentária de 2027. O projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. E a arrecadação federal alcançou 289,3 bilhões de reais em julho de 2026, beneficiada pelo crescimento da economia e por aumentos recentes de tributos, segundo dados divulgados pela Receita Federal. O resultado representa uma alta de 8,97% acima da inflação em relação ao mesmo mês de 2025, inclusive com um recorde para o mês. No acumulado de janeiro a julho, o governo federal arrecadou 1,876 trilhão de reais. Ao descontar a inflação do período, o crescimento real foi de 6,98% em relação aos mesmos meses do ano passado. Entre os principais fatores apontados pela Receita Federal para o desempenho estão o aumento da arrecadação da contribuição para a Previdência Social, o crescimento das receitas do Programa de Integração Social PIS e contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o CONFINS, que refletem o aumento das vendas. Eles também colocam a alta da arrecadação do Imposto de Renda Retido da Fonte, o IRRF, sobre o rendimento do capital, o avanço da arrecadação do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o imposto pago pelas empresas e também o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição sobre o lucro das empresas. A arrecadação federal vem registrando sucessivos recordes mensais desde o ano passado. Em 2025, o governo federal elevou a tributação sobre diferentes operações com o objetivo de reforçar as receitas e contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Entre as medidas adotadas estiveram mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e na tributação de BET e fintechs. As alterações relacionadas às duas últimas categorias foram posteriormente aprovadas pelo Congresso Nacional. E agora a gente segue falando de economia. O governo federal definiu como serão aplicados os 13,5 bilhões de reais em linhas de crédito do Plano Brasil Soberano, destinados a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e pelos impactos de conflitos e da instabilidade internacional. A resolução que detalha a distribuição dos recursos foi publicada no início dessa semana no Diário Oficial da União pelo Conselho Interministerial do Plano Brasil Soberano.
O pacote havia sido anunciado pelo governo em julho e dependia da regulamentação para avançar. De acordo com a determinação, a maior parte do dinheiro, cerca de 5 bilhões de reais, será direcionada a exportadores e fornecedores atingidos pelo aumento das tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Outros 5 bilhões de reais serão distribuídos entre 3 áreas consideradas estratégicas pelo governo, sendo 2 bilhões de reais para empresas que atuam na produção de adubos fertilizantes e intermediários para fertilizantes, 2 bilhões de reais para atividades industriais e tecnológicas relacionadas à cadeia de minerais críticos e estratégicos e 1 bilhão de reais para empresas de setores industriais considerados relevantes para o comércio exterior brasileiro. No caso dos minerais, o crédito poderá financiar atividades de lavra, etapa de extração do minério. As atividades deverão estar associadas ao beneficiamento, refino ou transformação da matéria-prima. A estratégia amplia o alcance do programa para além das empresas diretamente atingidas pelo tarifaço. O governo também pretende fortalecer setores considerados importantes para a segurança das cadeias produtivas e para o comércio exterior. Vale destacar que outros 3,5 bilhões de reais serão destinados a empresas que exportam para países do Golfo Pérsico, região afetada pelo conflito no Oriente Médio. Vale destacar que as linhas de financiamento poderão ser contratadas por diferentes tipos de empresas e organizações ligadas à atividade exportadora. Entre os beneficiários estão empresas, cooperativas e associações exportadoras de bens industriais e seus fornecedores, produtores e exportadores dos setores de agricultura, pecuária, florestas plantadas, pescas e aquicultura, empresas que exportam recursos minerais e seus fornecedores, e empresas de setores industriais relevantes para o comércio exterior brasileiro. A medida, portanto, não se restringe às companhias que vendem diretamente para o mercado externo. Os fornecedores das cadeias afetadas também poderão acessar os recursos, desde que se enquadrem nas primeiras regras do programa. Vale destacar que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ficará responsável pelo acompanhamento das operações. Nesse processo, o banco deverá enviar mensalmente ao Conselho Interministerial do Plano Brasileiro Soberano informações sobre as operações aprovadas e contratadas, além dos valores efetivamente desembolsados. E analistas do mercado financeiro reduziram de 1,98% para 1,95% a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. A revisão foi a única alteração nas estimativas para o próximo ano entre os principais indicadores monitorados pelo mercado. Em sentido oposto à diminuição da expectativa de inflação, a previsão para o Produto Interno Bruto, PIB, de 2028, subiu de 1,89% para 1,98%. A redução da expectativa para 2026 indica uma percepção de crescimento um pouco mais moderado para a economia brasileira no próximo ano. Já a revisão para cima em 2028 sugere uma perspectiva mais favorável para o ritmo de expansão da atividade no médio prazo. Para 2027, o mercado manteve a projeção de alta de 1,5% para o PIB. No âmbito da inflação, a estimativa medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, permaneceu em 5,02% para 2026, mesma projeção da semana anterior. Já para 2027, houve uma leve alta na expectativa dos analistas, de 4,24% para 4,25%. Já a projeção para 2028 permaneceu em 3,8%. Em julho, a inflação oficial perdeu força pelo quarto mês consecutivo, ficando em 0,07%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com esse resultado, o IPCA acumulou alta de 4,44% em 12 meses, retornando ao intervalo da meta contínua de inflação, fixada em 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E a prévia da inflação ficou negativa em agosto e registrou o menor resultado para o mês desde 2022. O IPCA 15 recuou 0,40%, influenciado principalmente pelo desconto do bônus de Itaipu na conta de luz e pela queda nos preços dos alimentos. O resultado foi divulgado na quarta-feira pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, registrou retração de 0,40% em agosto.
Esse foi o menor resultado desde agosto de 2022, quando o índice havia recuado 0,73%. Em julho, a prévia da inflação tinha registrado alta de 0,06%. Com o resultado de agosto, o IPCA 15 acumula alta de 4,24% nos últimos 12 meses. Entre os principais responsáveis pela queda está a energia elétrica residencial. O preço da conta de luz recuou 6,25% e teve o maior impacto individual sobre o índice, contribuindo com uma redução de 0,26 ponto percentual. A queda está relacionada ao bônus de Itaipu, desconto concedido aos consumidores na conta de energia. Dos 9 grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE, 5 registraram queda de preços em agosto. Em alimentação e bebidas, a redução foi de 0,57%, com impacto de menos 0,12 ponto percentual. Já o grupo habitação teve queda de 1,41%, responsável por menos 0,22 ponto percentual. Vestuário recuou 0,20%, enquanto transportes apresentou queda de 1%. Os demais grupos tiveram pequenas altas. Artigos de residência subiram 0,04%, saúde e cuidados pessoais 0,40%, despesas pessoais 0,66% e educação 0,46%. O grupo comunicação teve queda de 0,02%. Na alimentação, os preços dos produtos consumidos dentro de casa ficaram 0,97% mais baratos. Entre os alimentos que mais recuaram estão o tomate, com queda de 27,38%, a batata inglesa, que ficou 25,14% mais barata, e a cenoura, com redução de 17,5%. O café moído também apresentou queda de 2,31%. Nos transportes, a principal contribuição veio das passagens aéreas, que ficaram 13,30% mais baratas no período. Os combustíveis também ajudaram a reduzir o índice, com queda média de 1,43%. O etanol recuou 3,63%, a gasolina caiu 1,23% e o óleo diesel teve redução de 0,71%. O IPCA 15 utiliza basicamente a mesma metodologia do IPCA, considerado a inflação oficial do país e utilizado como referência para a política de metas de inflação. A diferença entre os dois índices está principalmente no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Nesta divulgação, os preços foram pesquisados entre 16 de julho e 14 de agosto. O IPCA 15 considera uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O índice acompanha 367 produtos e serviços em 11 localidades do país. Já o IPCA, além dessas regiões, inclui outras 5 localidades. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a agenda cultural e a previsão do tempo. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano.
Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E como hoje é sexta-feira, vamos agora saber qual é a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura com a Leandra Lima. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana na nossa cidade de cobertura. Começando por Petrópolis, o Palácio de Cristal vai ficar com clima de arraiá neste fim de semana. De sexta a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, acontece o terceiro arraiar do Incluir. A festa tem entrada gratuita e reúne comidas típicas, músicas ao vivo, danças adaptadas, apresentações culturais e atividades voltadas à inclusão e à acessibilidade. E no domingo, o Palácio também recebe a chegada da Corridinha do Nonô, com largada às 7h30 da manhã na Praça da Inconfidência. E tem programação gratuita também para a criançada. No sábado, às 11 da manhã, a Livraria Nobel recebe a Hora do Conto com uma atividade de leitura infantil. Mais tarde, às 3 da tarde, o Hiper Shopping Petrópolis tem contação de história e teatrinho. E no domingo, às 11 da manhã, o Teatro Imperial recebe o projeto Leiturinha, também com entrada gratuita. E para quem gosta de teatro, o fim de semana também tem opções. Nesta sexta-feira, o Teatro Imperial recebe o encontro do projeto Leia Mulheres, às 7 da noite, com uma conversa sobre o Conto da Aia. Já no sábado, às 8 da noite, o palco recebe o espetáculo Aquilo que Você Não Vê, com o ilusionista Lucas Toledo e Gabriel Bucão. A montagem mistura ilusionismo e teatro para falar sobre aparências, identidade e uma forma como cada um escolhe se mostrar. E no domingo, às 4 da tarde, é a vez do público infantil, com Brincando com Bento e Totó, em um show com música, interação e muita diversão. E claro, para os fãs do cinema, o Cinemax Bauhaus renova a programação nesta semana. Entre os filmes estão Coyote vs Acme, É Muito Prazer, Homem-Aranha e O Novo Dia também continua em cartaz. E o público pode conferir sessões especiais de Akira, Michael, cinegrafia de Michael Jackson, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que volta às telas em comemoração aos 25 anos. Agora, saindo de Petrópolis e indo para Nova Friburgo, a Usina Cultural Energia tem uma programação especial e gratuita neste fim de semana. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, tem o espetáculo Cora do Rio Vermelho, com a atriz Raquel Perner. O monólogo apresenta a vida e a obra da escritora Cora Coralina e já passou por mais de 20 cidades brasileiras. E no sábado, das 3 da tarde às 9 da noite, a usina recebe o Arraial Usina Viva.
A festa tem apresentações do Mineiro Pau de Salinas, do Boi de Luz de Luminar e do Forró das Comadres, além de outras atrações da cultura popular. Os ingressos são distribuídos gratuitamente no local, 1 hora antes das apresentações. E agora vamos para Teresópolis. Por lá, o fim de semana tem opções para toda a família. No sábado, às 4 da tarde, o Sesc Teresópolis recebe o espetáculo infantil Casa de Vó. A programação faz parte do palco giratório e é voltada para o público infantil. No mesmo horário, no Centro Cultural Fezo da Arte, tem o Gato de Botas, que também volta aos palcos no domingo. Já em Paraíba do Sul, o fim de semana é marcado por uma das tradições religiosas mais importantes da cidade. De sexta a domingo acontece a festa do Bom Jesus de Matuzinho, que celebra 253 anos de devoção. A programação tem missas, momentos de orações e atividades religiosas ao longo dos 3 dias. Já no domingo, além das missas ao longo do dia, o grande destaque é a tradicional procissão, às 4h30 da tarde, com as imagens do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora das Dores. A festa também faz parte das comemorações pelos 80 anos da Diocese de Petrópolis. E para fechar a nossa agenda, vamos para Três Rios. No domingo, a cidade recebe a primeira edição da Lilás One. A corrida e caminhada de 5 quilômetros tem largada às 9 da manhã na Avenida Prefeito Alberto Lavinas, à beira do rio. Além de incentivar a prática esportiva, a prova chama atenção para o enfrentamento à violência contra a mulher e faz parte da programação do Agosto Lilás. As inscrições são gratuitas e os participantes recebem kit, frutas e medalha. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais eventos, cultura, música e programas para você aproveitar o fim de semana. Desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima! Gente, acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, precisamos saber qual será a previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Ontem o dia foi bastante chuvoso, já hoje, na sexta-feira, o sol voltou a aparecer e não temos previsão de chuva. Será que o fim de semana vai continuar assim? Vamos conferir. E olha, gente, o fim de semana vai ser de tempo mais estável e temperaturas mais altas em parte da nossa região de cobertura. A previsão indica sol entre nuvens na maior parte das cidades, com possibilidades de chuva pontuais, principalmente na região serrana. O destaque fica para as manhãs, que podem começar com nevoeiro em alguns municípios. Já as temperaturas sobem, com máximas que podem chegar aos 32 graus no centro-sul do estado. Mas agora, indo para a nossa previsão mais detalhada sobre o fim de semana, começamos por Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol, com nevoeiro pela manhã e com pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu fica com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Já no domingo, o dia começa com sol e aumento de nuvens. À tarde, há previsão de pancadas de chuva. À noite, com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Em Teresópolis, o sábado vai ser de sol com aquele nevoeiro, aquele russo ao amanhecer. E ao longo do dia, as nuvens aumentam e à noite o céu fica com muitas nuvens também. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. No domingo, o dia vai ser de sol também com nevoeiro ao amanhecer. E à tarde e à noite, o tempo fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre 20 e 29 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado começa com sol e com nevoeiro ao amanhecer. À tarde e à noite, a previsão também é de muitas nuvens. A mínima será de 18 e a máxima de 29 graus. Já no domingo, o dia também vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. À tarde e à noite, o céu também fica com muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado vai ser de sol, também com nuvens à tarde. À noite, o céu continua com muita nebulosidade, mas não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 31 graus, bem mais quente. No domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia.
E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima vai ser de 20 e a máxima de 32 graus. E para finalizar nossa previsão para o fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas também não deve chover. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 31 graus. No domingo, o tempo continua com sol e algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima vai ser de 19 e a máxima de 32 graus. Então já sabe, o fim de semana vai ser de sol entre nuvens na maior parte da região, com possibilidade de pancadas de chuva em Nova Friburgo e manhãs com nevoeiro na Serra. No Centro-Sul, o calor ganha destaque com máximas de até 32 graus. Então, se for sair, vale ficar de olho nas condições do tempo e também não esquecer de se hidratar. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, também nos nossos Instagrams, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui. E como hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, teremos um resumo das principais notícias desta semana com o Gabriel Toledo. Mas segunda-feira estaremos de volta e eu espero vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.